Vale a pena alugar carro em viagem fora do Brasil? Hoje eu quero te mostrar como, quando e onde você deveria alugar o seu carro para curtir bastante a sua viagem. Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou especialista em viagem e hoje eu quero te tirar todas as dúvidas e te passar um guia definitivo para você saber como, onde e quando alugar carro para você curtir muito a sua viagem, seja aqui no Brasil e principalmente fora do Brasil. Um carro pode te trazer bastante autonomia e te ajudar a explorar bastante o lugar que você está visitando e, claro, fazer você fugir um pouco do óbvio e ir além do destino que você tá viajando. Por isso, eu vou te explicar tintim por tintim tudo que você precisa saber para alugar o seu carro e aproveitar ainda mais a sua viagem. Existem alguns pontos essenciais aí para eu falar para vocês, mas no final das contas, saiba que é bem simples de alugar um carro e com certeza isso vai te trazer bastante autonomia para sua viagem. Consequentemente, você vai conseguir aproveitar ainda mais ela. Então fica comigo até o final para você alugar o seu carro sem perrengue nenhum. Para começar, eu vou te mostrar como alugar ele e é lógico que para isso eu vou trazer você aqui para a tela do meu computador e gravar a tela para te mostrar todo o passo a passo. O site que eu mais recomendo para você utilizar e fazer a reserva do seu carro e procurar qualquer carro que você precise durante a sua viagem é o Rent Cars. Obviamente, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você clicar e fazer a pesquisa do seu carro e também reservar ele para sua próxima viagem. Então vamos aqui comigo para a tela para você entender como é que funciona. E ele é super simples como qualquer outro tipo de site que você vai utilizar para fazer uma reserva. Ele funciona exatamente igual o Booking, mas eu vou te mostrar alguns pontinhos aqui dentro para você não se perder e também não ter problemas na hora de fazer a sua reserva. Obviamente, você vai colocar aqui a cidade que você vai retirar e devolver o seu carro, caso você devolva na mesma cidade. Se você não for devolver na mesma cidade, você tem que clicar aqui nesse botãozinho devolver em outra cidade. Mas aqui é um ponto muito importante para você saber. Caso você devolva numa cidade diferente, a companhia do carro, a locadora de carro, vai te cobrar uma taxa extra por devolução em outro destino. Justamente porque eles têm que ter algum staff, alguém para levar de volta o carro e também os custos para fazer isso, né? De volta o carro pro destino que você retirou, porque aquele carro, embora seja da mesma locadora, ele é daquele destino onde você retirou o carro. Então, se você puder devolver na mesma cidade que você retirou, melhor para você, porque vai ser mais barato. Agora, se você não tiver opção e não se importar também com essa taxa extra, você vai acabar gastando um pouquinho mais para devolver numa outra cidade, mas aí vai aí do seu circuito, né, da linha que você for fazer na sua viagem e se faz sentido ou não devolver na mesma cidade. Vou colocar aqui a cidade de Lisboa, vou colocar uma data qualquer aqui, de 25 a 31 de outubro. A hora da retirada você pode ver de acordo com o seu voo, a hora que você chega na cidade, tudo que faça mais sentido ali pro roteiro mesmo que você tá fazendo. E obviamente você clica aqui em pesquisar então. Como a Rent Cars, ela é um marketplace, ela vai te dar diversas opções de locadoras diferentes e diversas opções de níveis diferentes de carro, né? Estilos de carros diferentes. Então aqui em cima você pode ver que tem o estilo mini, o econômico, o compacto, o SUV, o full size, e vários outros. Tem carro luxuoso, tem carro especial, tem carro premium, tem conversível. E aí você vai surfando, né? Você vai navegando aí pelo site para entender o que faz mais sentido para você. É lógico que quanto mais luxuoso, quanto maior o carro, mais caro ele vai ser, mas enfim, tudo depende também de quantas pessoas você tá viajando. E isso é um ponto bastante determinante enquanto você for decidir alugar um carro. Se você estiver viajando com mais do que 2 ou 3 pessoas e tiver muita bagagem, um carro compacto não vai funcionar, porque você vai precisar de um grande porta-mala e um espaço bem grande para colocar todas essas malas. Então, vale a pena você também analisar tudo isso para ter certeza de qual tipo de carro você vai alugar. Já aqui na lateral esquerda, você vai ter algumas características do carro que você pode optar. 4 portas, automático, ar-condicionado, é híbrido, elétrico, qual o tipo de combustível. Você pode optar aqui também por carros de quantidade de passageiros, né? 4, 5 ou 7. E aí também você pode fazer a opção de escolher qual locadora você quer utilizar. Eu particularmente recomendo que você opte por uma locadora que você conhece e as mais conhecidas também. Caso você veja uma que esteja muito barata e que você nunca ouviu falar, eu recomendo que você dê uma pesquisada no Google para ver qual é a reputação dessa locadora. Ver se tem muita reclamação, se ela é uma locadora confiável ou não. Porque embora a Rent Cars, todas as locadoras que eles indicam aqui são boas locadoras,
Algumas têm atendimento melhor, outras têm atendimento pior. Então, quando a gente não conhece muito bem a reputação de uma locadora, eu gosto de dar uma pesquisada no Google pra ter certeza absoluta que aquela locadora faz sentido ou não pra você, até porque muitas vezes uma locadora desconhecida tem preços muito mais atrativos do que uma locadora maior, uma locadora conhecida. Então você pode optar por fazer um filtro aqui para locadoras que você conhece, ou então deixar livre, e caso o carro que você escolha seja de uma locadora desconhecida, faça essa pesquisa ali no Google. E aí aqui, então, depois de decidir todos os filtros aqui, você vai olhando carro por carro. Então aqui, por exemplo, você tem a primeira opção, que é Renault Twingo ou similar. Vamos supor que esse é o estilo de carro que você quer, tá dentro do que você imagina, o preço e tudo mais. Você clica, então, em continuar, e aqui ele vai te dar todos os detalhes desse carro. Se você reservar hoje, por exemplo, você tem até 20% off. E aí ele vai te mostrar tudo que inclui e vai te dar também aqui a opção dos planos com seguro e etc. Então você pode optar pelo plano mais completo, que inclui danos de terceiros e etc. Tudo isso você vai ver aí de acordo com o seu estilo de viagem e o que faz mais sentido para você. Aqui embaixo você pode adicionar alguns extras, alguns opcionais, né, como assento de elevação, cadeirinha para criança, bebê conforto, GPS. E então aqui embaixo ele vai te dar todos os valores e todas as taxas que você for pagar. Uma coisa muito importante de você prestar atenção aqui é o valor limite de franquia e o valor de caução. Esse valor de caução e de garantia de franquia, ele vai ser um valor que ele vai ser retido do seu cartão de crédito. Então você tem que ter plena consciência que assim que você for chegar lá na locadora para retirar esse carro, os atendentes vão solicitar o seu cartão de crédito que você reservou aqui. Na verdade, pode ser outro cartão de crédito, não necessariamente pode ser o da reserva, pode ser um outro cartão de crédito, mas que tenha limite suficiente para esse cartão, para esse calção. Muitos calções são realmente valores bastante altos, então você tem que ficar atento a isso. Normalmente na Europa é cerca de 600 euros, aqui no Brasil é cerca de R$ 1.000, dependendo do estilo do carro que você for alugar. Então tenha em mente de que você vai necessitar desse calção e de um cartão de crédito com um bom limite, um limite alto para você passar lá na hora de retirar o carro. Esse calção, ele só vai ser utilizado caso tenha alguma avaria no carro, caso você precise pagar algum tipo de manutenção, alguma coisa que não estava previsto e que não existia antes no carro, um arranhão, uma batida, ou se você de fato precisou acionar qualquer tipo de assistência ali, eles vão descontar então do seu calção. Caso não aconteça nada disso e você devolva o carro exatamente como você retirou, todo esse calção vai ser estornado e você vai receber de volta então esse valor que você pagou de calção. E aí, consequentemente, é só você seguir aqui, é bem intuitivo, clique em continuar para você adicionar o pagamento. Vai fazer o login ali e dar todos os seus dados. E normalmente no Rent Cars você pode optar por pagar apenas lá no lugar onde você for reservar, e aqui é apenas uma reserva. Então o seu cartão vai ser só para eles terem o dado. Nem sempre vai pedir o cartão também, muitas vezes você nem vai precisar disponibilizar o seu cartão aqui no site. Tudo vai depender da locadora, do estilo de carro que você tá alugando, do destino que você tá viajando também. Mas eles já te dão um valor aqui em real, nesse caso aqui eu coloquei Lisboa, na Europa, eles já estão te dando a média mais ou menos de valor em real. Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho a menos, dependendo do câmbio que você for pagar esse aluguel de carro. Agora que você entendeu como alugar no site do Rent Cars, entendeu como é que funciona tudo ali dentro, vamos conversar aqui e discutir se vale a pena ou não. E a minha resposta, como basicamente quase todas as respostas que eu dou pra uma pergunta um pouco mais complexa, é que depende. Depende do seu estilo de viagem. Se você gosta de explorar lugares não tão conhecidos, cidades menores, que talvez o transporte público tenha um pouco mais de limites, não tenha tantas opções assim pra você chegar lá, ou que realmente não tenha opção nenhuma de transporte público, essa é uma opção que o carro vai te dar essa grande autonomia. Outro ponto também é que com um carro, se você optar por, sei lá, parar no meio da estrada e parar pra ver uma cidade que você nem tinha contemplado no seu roteiro, viu ali, alguém te indicou, tem essa cidade e tal, você nem quer dormir nem nada, mas você quer dar uma passadinha lá entre uma cidade e outra, você pode parar, vai te dar essa autonomia, essa facilidade pra você conhecer outros destinos que não estejam ali no seu roteiro contemplados ainda, e você pode acabar deixando um pouco mais a vida te levar, digamos assim, né? Pode fugir um pouco do roteiro e acabar tendo gratas surpresas, viu? Porque às vezes no meio do caminho a gente encontra uma cidade, uma praia, um destino, uma montanha, sei lá, qualquer coisa que a gente chega lá e realmente, se a gente não tivesse de carro, não teria como chegar lá e nem teria conhecido talvez essa possibilidade de ir até um novo destino diferente. Aconteceu isso comigo em Portugal, no Algarve. Eu tava andando de carro, vi uma placa, me chamou a atenção o nome da praia, resolvi parar e foi uma das praias mais bonitas que eu vi por lá. E se eu tivesse de transporte público, eu não conseguiria chegar nessa praia. Então, essa questão da autonomia e da facilidade para conhecer destinos
fora do óbvio. Pra mim é uma das coisas que mais vale a pena na hora de alugar um carro. Tudo isso vai depender também se você tá no Brasil, se você tá fora do Brasil. Aqui no Brasil, alguns destinos as estradas não são tão boas, então pode ser que não valha tanto a pena assim, vale a pena você ficar com transfer ou, enfim, qualquer outro tipo de excursão de passeios que você compra um passeio fechado. E aí eu acho que você pode analisar todas essas questões, né? A qualidade da estrada, se tem muito pedágio, se você consegue fazer isso de outra forma e você prefere evitar a dor de cabeça, digamos assim, de dirigir, se você não gosta de dirigir, né? Então tudo isso você vai botar na balança ali pra saber se vale a pena ou não alugar um carro, tanto aqui quanto fora do Brasil. Acabou de chegar aqui no canal? Então aproveita pra se inscrever pra mais dicas como essa e, é lógico, compartilha com seus amigos. E em questões de valores, normalmente se você tá em 2 pessoas, o carro vai acabar ficando meio que elas por elas ali entre transporte público, transfer e Uber, táxi, essas coisas assim, vai dar meio que elas por elas, porque você tem que contemplar o aluguel, a gasolina, muitas vezes pedágio. Agora, se você tiver em mais de 2 pessoas, provavelmente o valor do carro, mesmo pagando gasolina e pagando pedágio, vai compensar. Eu já aluguei carro para 2 pessoas e já compensou também se eu fizesse todos os trajetos que eu queria de transporte público, de trem ou de ônibus, já não teria valido a pena. O carro acabou ficando bem mais em conta. Então, o ideal aqui é que você coloque na balança, faça uma planilha mesmo para ter uma ideia de gastos com gasolina, uma ideia de gastos com transportes públicos de trem, metrô, ônibus, para você poder comparar então as duas opções ali e colocar na balança para ver se vale a pena para você financeiramente ou não. O terceiro ponto bastante importante pra gente discutir aqui é quais são as documentações que você precisa para alugar um carro. Aqui no Brasil é simples, você precisa ter apenas a sua carteira de motorista. É lógico que não pode ser a provisória, tem que ser a sua carteira de motorista definitiva. Já fora do Brasil, tudo vai depender do país que você tá visitando. Muitos países é necessário apenas a sua carteira de motorista, a sua CNH, a original, não pode ser a digital, e o seu passaporte. Mas existem outros países também, alguns países que exigem o PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, que você tira aqui no Brasil mesmo, no Detran, mas aí se você for dirigir num país que tem essa necessidade, se você decidir, na verdade, dirigir, você já faz essa pesquisa, né? Vê lá, país X precisa de PID ou serve apenas a CNH e o meu passaporte? Para você ter uma certa antecedência de conseguir solicitar no Detran esse PID. A grande maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos não necessita, mas tem muitos outros países na Ásia, na África, até mesmo alguns países na Europa que exigem então esse PID. Então é bom você, sempre que definir se você vai ou não alugar um carro, confirmar se esse país exige ou não. Outro documento necessário também é um cartão de crédito com um alto limite para você fazer o calção, como eu já expliquei lá no início desse vídeo, porque sempre que você for alugar um carro, na hora que você for fazer a retirada, você vai precisar deixar o calção lá, para caso de ter alguma avaria. Então, um cartão de crédito é no seu nome de preferência, né? Ou no nome de alguém que tiver ali com você, porque a pessoa vai precisar assinar ou botar a senha, pra você, então, conseguir fazer a retirada do carro. Outro ponto também é que, se caso você tenha colocado o seu cartão de crédito no site ali, no Rent Cars, pra você fazer a reserva, você vai precisar estar com esse cartão de crédito na sua mão também. Mesmo que você não vá usar ele, mesmo que você não utilize ele como calção, esse cartão de crédito precisa estar com você pra não ter nenhum problema, não ter nenhum perrengue ali na hora de você retirar o seu carro. Outro ponto bastante importante que a gente precisa discutir também é o que a gente precisa saber na hora de dirigir um carro em outro país. Primeiro de tudo é prestar atenção nas regras daquele país e saber como funciona. Dá uma pesquisadinha rápida no Google e entender quais são as principais legislações ali de trânsito, onde você pode estacionar, onde não pode, o que significa as principais placas daquele país, né, pra você ter uma ideia de, vi aquela placa, sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Acredite ou não, as placas fora do Brasil são diferentes das que a gente tem aqui no Brasil, então é bom você dar uma olhadinha e entender como é que funcionam as regras daquele país pra você não, enfim, passar um perrengão mesmo, né? Já vi gente tendo carro rebocado e tudo fora do Brasil, porque não sabia essas principais regras aí e acabou se ferrando. É importante você entender também qual é o tipo de combustível que o carro que você tá alugando precisa. Por exemplo, lá na Europa é muito comum o diesel, não necessariamente a gasolina comum. E também saber o nome na língua local que você tá viajando para aquele país, de qual é o tipo de combustível que você vai precisar abastecer o seu carro. Muitos países também são adeptos daquele autoabastecimento, né? Você paga o valor que você quer e aí você vai na bomba sozinho lá e coloca no seu tanque de gasolina. Mas muitas vezes você paga antes, muitas vezes você paga só depois de você já ter enchido o tanque, enfim, cada país, cada cidade, cada lugar tem um estilo diferente, então é bom você entender como funciona. Isso tudo você pode perguntar lá na hora que você estiver retirando o carro, confirmar lá com a atendente da locadora pra entender como é que funciona e qual é o combustível que aquele carro exige. Outro ponto importante também é pedágios. Muitas vezes vale a pena você
pedir pra locadora que tenha aquele aparelhinho, né, tipo sem parar aqui no Brasil, pra você passar direto nos pedágios e no final das contas, assim que você finalizar a sua locação, eles vão aguardar então virar o mês, né, pra eles pegarem os pedágios daquele período que você alugou e te mandar uma conta então pra você pagar esse pedágio. Eu particularmente acho muito mais prático, é óbvio que eles vão cobrar uma taxinha ali pra você ter esse aparelho utilizado, mas eu acho prático porque você não precisa ficar parando, normalmente os pedágios não aceitam cartão de crédito, cartão de débito, você vai ter que ter o dinheiro em mãos, enfim, eu acho muito mais prático você ter então esse sem parar, mas é lógico que tudo isso vai depender do país que você estiver visitando também. Muitas vezes a única opção é esse sem parar porque não existe catraca pra você pagar, não existe ali uma cabine pra você fazer o pagamento. Então, enfim, quando você for lá retirar o seu carro, pergunta como é que funciona o pedágio e na hora você pode decidir se vale a pena ter o sem parar ou não, ou como você vai fazer lá, como faz mais sentido pra você. Mas é importante você entender que todos os países têm pedágio. Se você for pegar uma estrada principal, uma BR, né, como a gente fala aqui no Brasil, você vai precisar pagar esse pedágio de alguma forma. Então é bastante importante que você esteja atento a isso. Por fim, eu recomendo que você coloque na balança tudo isso que eu coloquei aqui, que eu falei aqui no vídeo, pra você entender se vale a pena ou não pra você alugar um carro. Eu particularmente acho maravilhoso viajar de carro, eu acho que a autonomia que o carro me dá é maravilhosa, porque você consegue realmente fugir do óbvio, você consegue ficar um pouco mais livre na questão de horário e tudo mais, você não precisa depender do transporte público, às vezes o transporte público tem poucos horários, então você consegue ficar mais livre pra viajar a hora que você quiser e parar a hora que você quiser, onde você quiser. Lógico que tudo vai depender do destino que você estiver visitando, tanto aqui no Brasil quanto fora, mas o carro, na minha opinião, ele é maravilhoso pra diversos lugares mesmo ao redor do mundo. E eu espero que eu tenha te ajudado, então, a clarear aí um pouco a respeito dessa questão de alugar um carro fora do Brasil. Como eu já disse, então, no início do vídeo, o link da Rent Cars tá aqui embaixo na descrição pra você clicar e reservar o seu carro pra sua próxima viagem. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar te ajudar. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!